Semana passada, o coronel cearense Ciro Gomes causou espanto na esquerda ao declarar guerra a Lula e entregar esquema de corrupção do PT que movimentou R$1 bilhão. Ciro Gomes sempre foi um grande aliado do PT ao longo dos anos, tendo sido inclusive ex-ministro do governo Lula, mas agora está magoado por ter sido chutado no último pleito eleitoral. Com sua característica impulsiva, acabou falando demais em recente entrevista ao jornal espanhol El País. Campanha para eles eu não faço mais, votei no Haddad como cidadão, mas não voto mais nessa burocracia do PT, não faço campanha com eles nunca mais. De lá pra cá eles se corromperam. Essa é a triste, dura e sofrida realidade. Apodreceram, tomaram gosto pelas benesses do poder. Ciro aproveitou a entrevista e revelou um escândalo gravíssimo em que, segundo ele, Lula e o PT teriam dado R$1 bilhão em contratos sem licitação na Petrobras em favor de Eunice Oliveira, ex-presidente do Senado. Para apoiar o Eunice Oliveira, a quem o Lula e o PT deram R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. Vai pro diabo a burocracia do PT. O esquema teria ligação com Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro e delator da Operação Lava Jato. Com a declaração de Ciro, não é mais necessário realizar nenhuma delação premiada. Ciro entregou o PT. Todos os envolvidos que ainda não estão na cadeia precisam ser algemados imediatamente. E a justiça brasileira tem a obrigação de cassar o registro do PT. Vamos falar sobre a promessa de campanha de Bolsonaro sobre a flexibilização da posse de armas. Como sempre, a imprensa carniceira tendenciosamente cai matando para cima do novo governo, no intuito de desinformar o cidadão. O foco da grande mídia está no preço que o comprador terá que desembolsar para comprar sua arma e nas barreiras impostas para aquisição, como a necessidade do atestado de capacidade técnica e do laudo psicológico exigido. O que a imprensa não informa claramente e o que a população não entendeu é que o decreto do Bolsonaro é preliminar. As medidas que serão tomadas através do decreto presidencial, que será divulgado na íntegra nesta semana, contém o que pode ser feito de imediato. O presidente não pode passar por cima do famigerado Estatuto do Desarmamento, uma lei sancionada em 2003 pelo governo petista, que só pode ser modificada pelo Congresso. Esse sim tem o poder de revogar essa aberração comunista que desrespeita a vontade popular. Quanto ao preço, sim, as armas são caras no Brasil. Na verdade, se formos comparar com os preços praticados nos Estados Unidos, por exemplo, é um absurdo. No Brasil, tudo é muito caro. Quanto à necessidade do atestado de capacidade técnica e do laudo psicológico exigido, estão previstos no Estatuto do Desarmamento petista e somente o Congresso pode modificar. Da mesma forma, os critérios de idade mínima de 25 anos e de não ter antecedente. Olá, eu gostaria de mostrar para você um pouco da área do aluno da nossa assinatura ilimitada. Criminais continuarão valendo no país, pois fazem parte da legislação. Uma das bandeiras de Bolsonaro que podem baratear o preço, e não só da arma de fogo, é abrir o mercado. Hoje, embora seja possível ao cidadão comum importar armamento, o processo é burocrático, demorado e caro. Há 2 projetos em pauta no Congresso. Um deles, no Senado, convoca um plebiscito para questionar a população sobre o porte de armas em algumas ocasiões. Mas uma segunda proposta, desta vez na Câmara, não busca colocar o tema sob aprovação popular. É um projeto de lei pronto para ser votado pelo plenário dos deputados, de autoria de Rogério Peninha Mendonça, do MDB de Santa Catarina, que recebeu a confirmação do próprio presidente que quer que o tema seja pautado com prioridade em 2019. Sem plebiscito e sem perguntar à população, o PL 3722 revoga diretamente o Estatuto do Desarmamento, modificando o Código Penal e estabelecendo as normas para aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições. E além do próprio texto de Mendonça, outros 96 projetos foram incluídos como sugestões por outros parlamentares. Já liberada para votação, a medida pode desencadear uma mudança completa a favor do armamento no país.
Resumindo, o decreto de Bolsonaro é preliminar e sim, um grande avanço, mas respeita a lei, pois se fizer diferente pode ser enquadrado em algum crime de responsabilidade, que é o sonho da esquerda. A BIC, ou melhor, a Compactor Economic de Bolsonaro, assinou o decreto, mas a flexibilização total na questão da venda de armas ainda vai passar pelo Congresso, e é aí que entra a pressão popular. Falando em assinar, que tal canonizar a caneta Compactor Economic? Quem produz milagres no curto prazo pode se tornar candidato a santo. Por isso, o Vaticano já deve estar de olho em Jair Bolsonaro. Desde que assumiu em 1º de janeiro, o mito tem causado reações milagrosas. A mais recente e que chama a atenção ocorreu na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, durante a cerimônia de posse dos novos procuradores federais. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ficou empolgadíssima com a tríplice e inédita presença do Presidente da República, do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Presidente da Câmara dos Deputados. Só faltou o do Senado. Saudando Jair Bolsonaro, Dias Toffoli e Rodrigo Maia, Raquel Dodge marketeou. Esta presença inédita é um sinal grandiloquente de que a casa é reconhecida como instituição de promoções de justiça pelos poderes da República, como quis a Constituição de 1988. A empolgação de Raquel Dodge foi tanta que se operou um milagre retórico e político. Agradeço sensibilizada e muito especialmente a Vossa Excelência, Presidente Jair Bolsonaro, que recém-eleito inaugura um mandato de mudança sobre a égide da Constituição e renova a esperança dos brasileiros de que a vida cotidiana seja melhor para todos, calcada em valores constitucionais caros aos brasileiros. Que discurso fofo, totalmente diferente de abril de 2018, quando Raquel Dodge denunciou o deputado federal e presidenciável Bolsonaro por crime de racismo contra quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. Em setembro, a primeira turma do STF rejeitou a denúncia por 3-2. Em outubro, Bolsonaro venceu a eleição. O clima ficou azedo entre ele e Raquel até a posse. Agora que o infinito poder da caneta Compactor Economic de Bolsonaro pode manter Raquel no cargo, tudo fica lindo, no melhor dos mundos possíveis. Milagre! O discurso de Raquel poderia ter saído da boca do Bolsonaro ou do Sérgio Moro. O Brasil tem sede de justiça. A promessa de bem-estar e felicidade para todos tem sido adiada pela injustiça contra muitos. Injustiça que decorre da corrupção de verbas públicas e adia o financiamento de serviços de educação e de saúde, o acesso à casa própria e a alimentação adequada. Raquel Dodge mandou mais. Um sistema de privilégios para poucos tem dificultado o acesso de bens fundamentais e esmaecido a compreensão de que o principal fundamento constitucional é de que todos sejam tratados de modo igual perante a lei, que ninguém seja esquecido e que os infratores sejam punidos de modo igual. A procuradora... Olá, eu gostaria de te mostrar um pouco da área do aluno da nossa assinatura ilimitada. A Procuradora-Geral da República complementou: o Estado que arrecada tributos deve adotar medidas que impeçam a corrupção de verbas públicas, porque elas são necessárias para financiar serviços que atendem o bem comum. Não pode admitir que a ação do crime organizado dilapide o patrimônio, dissimule a apropriação privada da coisa pública e esgarce o tecido social pela perda de confiança nas instituições. Quem ousaria discordar da Raquel Dodge? Só os bandidos. Bolsonaro agora foi transformado em renovador da esperança. Não é mais um racista, nem um homofóbico, nem autoritário e muito menos fascista. Entende sim, portentoso euro-afro-ameríndio. Quem merece ser canonizada pelo Papa Francisco é a caneta Compactor Economic da Presidência da República. Ela é a verdadeira sacramentadora dos milagres agora operados pela mão direita do Jair, cada vez mais santíssimo e endeusado pelos poderosos e seus barões do setor público. Bolsonaro tem feito a parte dele, mantendo a humildade e ampliando o diálogo com quem se dispuser a conversar, inclusive os outrora inimigos que agora se transformam em amigos.
Se a coisa continuar assim, o presidente Trezoitão, o 38º presidente da República e sua mágica caneta de 60 centavos vão acabar convidados a atuar no próximo filme do Harry Potter. E a Raquel daria uma belíssima fadinha boa, eis o Brasil em ritmo de fofura, sobre o regime de intervenção militar pelo voto. Fascinante, proclamaria o Sr. Spock, que fará uma pontinha como porteiro do Palácio do Planalto, no filme Jornada dos 4 Estrelas. Bolsonaro, lógico, é o Capitão Kirk. A Compactor Economic é a Enterprise.